Voltei, desculpa. Estamos aqui no nosso terceiro capítulo dessa jornada incrível que está sendo a Semana do Livro Infantil. Para você que chegou agora e ainda não está entendendo, muito prazer, eu sou Bárbara Muniz, especialista em infância, nesta Semana do Livro Infantil, porque amanhã, dia 18 de abril, é o Dia Nacional do Livro Infantil, então eu preparei uma série de lives para te auxiliar, você sendo adulto responsável, educador, pai, mãe, vovó, vovô, a como orientar a criança e incentivar a leitura na infância e quais são os benefícios. Então, nós já falamos sobre a importância na leitura no processo de alfabetização com a Isis, a psicopedagoga, está salvo aqui também no feed, no canal do YouTube. Ontem nós falamos com a educadora parental Alana Camargo, que trouxe relatos pessoais incríveis, testemunhos assim que transformaram mesmo o meu entendimento sobre o vínculo afetivo da leitura e a conexão familiar, o quanto isso é poderoso. E hoje nós vamos ter um papo incrível com a Juliana Rigo sobre como engajar crianças que não gostam de ler. Hoje é um assunto super importante porque a tendência é as crianças realmente não se interessarem por livros. Então, como vamos mudar isso? Então, para você que já está chegando aqui, seja muito, muito bem-vindo, muito especial. As lives estão ficando salvas aqui no feed e também no canal do YouTube. Mas, se você conhece alguém que é responsável por uma criança, que é educador, já encaminha esse vídeo para ela, para que ela possa receber esse conteúdo maravilhoso e a gente possa criar uma rede de fortalecimento da infância através da literatura infantil. Todo esse conteúdo, todo esse material vai ficar disponível, não vou apagar depois, não tenho esse intuito, realmente é para que as famílias e os educadores sejam realmente presenteados com tudo isso, porque é 100% gratuito e 100% online. Porém, para você que participou com a gente, tem um presente exclusivo, também totalmente gratuito. Então, você vai lá no meu story, tem um link para você se inscrever. E quando você se inscreve, ao final da jornada, você vai ganhar um guia prático, um passo a passo, te auxiliando, te dando orientações de como tornar a sua criança um pequeno leitor. Então, além de todo esse conteúdo que está esclarecendo muitas coisas aqui para você, esse material vai ser entregue no seu e-mail, um arquivo digital para você consultar sempre que preciso, de forma gratuita. Então, é o guia prático de como tornar a sua criança um pequeno leitor. E lembrando que eu, Bárbara Muniz, sou autora de livro infantil. Amanhã o Nada João faz 1 ano de publicação e eu estou muito feliz. E essa semana ele está na promoção, 30% de desconto. O link está na bio ou no meu story também, então vem conhecer essa história. Amanhã eu falo um pouquinho mais sobre o meu processo de publicação desse livro, a minha inspiração, porque foi uma história inspirada através de uma vivência real. E por falar em vivências reais, a Juliana, nossa convidada de hoje, também, através das experiências dela de vida, ela está escrevendo um livro. Então, nós estamos aqui com muitas autoras, escritoras. A Juliana Rigo, ela é tradutora e intérprete, ela é pedagoga e especialista em neurociência aplicada à educação. Ela está lá nos Estados Unidos, vivendo uma experiência incrível em Nova York. E ela vai falar com a gente pela Creative Eduque, que é a empresa dela, porque na pandemia houve-se a necessidade de ter o homeschooling, né? A educação domiciliar. E ela e a sócia dela tiveram essa grande sacada de auxiliar as famílias e deu super certo e elas continuam executando essa tarefa com as famílias. Será que ela já chegou por aqui? Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, enquanto ela não chega, já chama as pessoas a estarem com a gente, porque o tema de hoje, para você que chegou agora, é como engajar as crianças que não se interessam por leitura. Sabe quando a criança só olha a capa do livro? Ai, não tô afim, não quero ler, não sei como engajar essa criança, como incentivar essa criança, a como desenvolver muitas vezes. Você entendeu com a psicopedagoga Isis? Eu entendi
o quanto é importante o processo de leitura também, auxiliando o processo de alfabetização. Eu entendi com a educadora parental Alana Camargo o quanto isso é muito potente para fortalecer os vínculos afetivos familiares. E agora, como eu vou fazer isso com meu filho? Eu quero fazer, porém ele não se interessa por leitura. Hoje você vai saber como fazer isso. Deixa eu só chamar aqui, só um momentinho. E a Ju, Olá, bom dia. Consegue me ouvir direitinho? sim, estou ouvindo. Maravilha. Aí. Presença, já falei aqui o quanto eu te admiro como pessoa e profissional, quanto você é incrível. Gostaria também que você se apresentasse, apresente um pouco. Bom dia, tudo bem com vocês? Maravilha estar aqui hoje. Eu nunca fiz live de manhã, ainda estou inchada assim do meu bom dia. Nem quero procurar um filtro aqui, vai ficar assim mesmo. Mas minha jornada com as crianças, né? Começou quando eu tinha 18 anos. Então, eu trabalhei na mesma escola desde os 18 anos até a pandemia. E quando surgiu a pandemia, a necessidade também de ir até a casa das crianças, auxiliar na lição de casa, ou até mesmo estudar mais, né? Ou auxiliar na lição de casa, ou além do que estava sendo estudado, quando surgiu essa necessidade, né? Que a Creative também surgiu. Né? Então, essa técnica de estudar em casa, que se chama homeschooling, é muito comum aqui nos Estados Unidos. Né? Então, nos Estados Unidos, eles já têm isso e já é regulamentado. Isso é que é interessante, né? É aceito, digamos assim, pelo governo que os pais eduquem as crianças. Mas não é algo assim tão simples, né? Precisa seguir uma cartilha, precisa seguir um planejamento, um método. Existem vários métodos, né? Tanto é que eu comecei a estudar sobre isso logo quando eu cheguei aqui. E é um estudo bem profundo. E há grandes chances de você conseguir desenvolver uma empresa dessa maneira aqui, com muito mais retorno do que no Brasil, né? No Brasil é visto como um curso extra, digamos assim. Aqui é como um ensino regulamentado. E aí, diante de todos esses anos, não somente na pandemia, né, mas enquanto eu trabalhava na escola, a leitura era muito presente. Né? E eu posso dizer que começou a partir de mim. Então, eu tendo um gosto pela leitura, eu acredito que quando a gente gosta, para passar isso para a criança é algo bem mais natural, né? Como se não fosse uma obrigação. Então, a primeira coisa que eu falaria hoje seria isso: comece a despertar o desejo por você, antes de falar para alguém fazer, né? É a mesma coisa que eu não gosto de fazer exercício, eu vou pedir para alguém fazer exercício, como, né? E assim por diante. Isso para qualquer gosto, né? E também pensar nos benefícios. Então, quais são os benefícios aí da leitura? Tenha em mente isso quando você for ensinar a criança, né? A ter essa rotina de estudo. E foi isso. Então, basicamente, você já apresentou meus estudos. E foram 12 anos, né? Contando o tempo que eu estava no Brasil trabalhando com criança. E agora estou aqui. Hoje em dia eu trabalho online, né? A parte de ensino aí só online. Ainda não decidi se eu vou continuar com essa minha carreira aqui, mas online continuo agora com adolescentes e adultos, né? Maravilha. E é muito interessante porque o que eu tenho falado bastante aqui nessa jornada, a gente aproveitar o espaço de entender o benefício da leitura infantil e refletir para nós também é muito potente e muito necessário para o bem-estar e para outras tantas coisas também. Então, aquilo que eu falo sempre, eu exemplo. Então, se você também
tem esse hábito da leitura, não tem hoje essas dicas com certeza vão valer para você também, não apenas para sua. Ju, eu gostaria que você explicasse para a gente, ainda mais vivendo num país altamente tecnológico, globalizado, enfim, quais são as maiores dificuldades que as famílias têm em envolver os filhos na leitura? Eu acredito que seja muito a tecnologia, né? Pelo que eu vejo, né? E pelas famílias que eu já trabalhei, o computador tem cada vez ganhado mais espaço, né? Então, os jogos, toda essa acessibilidade, até mesmo do chat GPT, né? Que as crianças mesmas têm o controle. Não, eu não posso usar o chat GPT enquanto eu estou fazendo lição. Eu achei isso sensacional. Eu falei, será que eu teria esse mesmo controle, né? Só de pensar nas coisas que a gente fazia quando a gente era criança, a gente fala, meu Deus, como que eles têm esse controle, né? De não usar. Mas eu vejo também muito incentivo da escola, né? A escola tem, como na nossa época, você tem que ler um livro, depois nós vamos discutir esse livro, responder um questionário, fazer uma prova. Então continua com o mesmo approach, né, que a gente tinha na nossa época. Eu acho interessante e eu vejo que funciona, né? Funciona porque os livros também estão muito mais voltados para a idade deles. Esses dias eu estava vendo um livro que a criança estava lendo, que era sobre a guerra, né? E qual foi a influência da guerra na vida de uma criança da idade delas. Então, eu acho que quanto mais você aproximar a realidade da literatura, é o que vai chamar mais a atenção da criança. E trazer realmente assuntos que interessem para a criança. Exato. Conversar com seu filho, ter experiência individual, ali, para conhecer um pouco que interessa ali um pouco mais, opções que realmente vão ser de acordo com aquilo. Esse interesse na mente dela, muitas vezes, é isso. E pensando nessa despertar esse da leitura na criança, tipos de atividades. As atividades. Bom, as atividades, eu acho que principalmente é o pai se envolver na leitura que a criança tá tendo, né? Aquela leitura, se é um livro infantil, fazer perguntas sobre, fazer atividades não tão voltadas assim a saber quantas você acertou, quantas você errou. Não, fazer perguntas simples sobre o personagem, né? O que você achou dessa atitude? Como foi para você é, ler esse capítulo? Ou para crianças menores, eu até coloquei aqui, né? Como contar histórias. Eu acho que quanto mais você pode falar melhor sobre isso, porque você tem um canal no YouTube, né? Quem puder ver os vídeos da Bárbara, veja que essa é a melhor maneira de contar a história para a criança, com gestos, com objetos. Tem até aquele programa da nossa época, né, Bárbara, aquele da TV Cultura, que às vezes a tampinha de uma garrafa era um personagem. E quando a gente assistia aquilo, parecia uma coisa assim absurda, né, de genial. Assim. Parecia que a gente conseguia ver o personagem, né, a personagem, né? Eu E mediadores de leitura, contadores de histórias, usando muitos recursos, não é uma crítica, usando muitos recursos, imagens, acessórios, menta, mas eu acho interessante quando isso, a imaginação da criança, a exato. garrafa é uma história, menino, assim, tá, disso, exercitar esse cognitivo, a imaginar, exercitar isso vai tornando mais criativo também. É verdade. Eu acho que porque acaba sendo um teatro, né?
Então, quando a gente esquece do livro, deixa de ser uma leitura, né? E sim uma encenação. Então, qual é o objetivo? Eu acho bacana de vez em quando ter essa diversidade, né? Mas não sempre. Para que a criança realmente tenha esse vínculo com o livro. Com os livros, né? E também eu gosto de enfatizar assim, comece a inserir de forma gradual, né? Se seu filho não é um leitor, se ele não tem o hábito da leitura, a sua família não tem o hábito da leitura, a sua casa não tem o hábito de ter livros espalhados, não tem estantes, não tem livros de fácil acesso para sua criança, não comece de repente com uma pilha de livros e fala, olha, nós vamos ler agora, agora você vai se tornar um leitor. A criança vai criar uma resistência, vai talvez encarar aquilo como uma punição. Por que ela quer que eu leia agora? Vai criar um bloqueio. Ah, então quer dizer que porque eu estou em fase de alfabetização, eu preciso ler esse monte de livro, então eu não quero aprender a ler. Existem esses tipos de resistências, por isso que é muito importante fazer isso de forma gradativa, né? Então comece fazendo passeios com as crianças, né? A bibliotecas públicas, para ela ser inserida a esse ambiente, faça uma escolha junto com ela. Há livrarias, né? Igual comentei ontem, eu tive a experiência com meu pai de fazer visitas a sebos, eu achava incrível, até hoje eu gosto de entrar em sebo porque eu lembro dele. Então, de forma natural, de forma gradativa, e inserindo isso nas crianças também, né, Ju? Eu não sei como é que está hoje, mas na minha época o Sesc era um lugar maravilhoso para isso, né? Eles tinham um cantinho da leitura, tinham vários livros para você alugar, né? Tinha também essa parte de teatro, né? Que eu acredito muito que esteja interligada, né? Então, realmente buscar na sua cidade o que é possível fazer, né? Até mesmo em shoppings, tem, eu não sei se ainda tem muita livraria, né? A gente tem que pensar em todas as regiões mais afastadas do centro, né? Que eu acho que é mais difícil mesmo ter acesso às coisas, né? Hoje em dia, Então, pensando nisso, né? Pensando até em acessibilidade, qual é o valor de um livro hoje em dia e tudo mais? Eu coloquei aqui na minha lista sobre fazer um livro, né? uhum, Como incentivar a criança a começar a, a fazer o seu próprio livro, escrever, desenhar, né? Lembra na nossa época? Minha mãe encontrou a nossa fotonovela, né? ah, quero ver. Eu também eu falei para ela trazer aqui para mim. E, e a gente tinha esse incentivo desde criança na escola, né? Então isso também vai em direção aos educadores também, a nossa cultura dentro da escola de incentivar a leitura. Então, os professores têm acho que quase a obrigação de gostar de ler, né? Porque, foi o que eu disse, você só passa para o outro aquilo que tem dentro de você. Então, você tem que ter essa vontade mesmo de, de, de ler. Tornar Então, algo atrativo, né? Atrativo. Eu falo de uma experiência porque o que eu acho também uma dica muito válida, como você falou, Ju, o SESC, o Fiesp aqui em São Paulo. Então, vocês que são de outras regiões, busquem centros culturais com programação gratuita. Tem muita coisa para criança de adaptação literária. A última que eu assisti aqui em São Paulo pelo Fiesp, 100% gratuito, foi Kafka e a Boneca, que é um grande clássico turco. E eu gosto, né? Eu amo. E é uma história tão linda. O teatro, assim, estava com uma preparação artística muito incrível. Os atores, crianças, é um musical. A história é de uma menina que ela perde a boneca dela no parque. E aí um senhor rabugento, que está sempre no parque, fica com um pouco de dó dela. Então o que, que ele faz? Ele escreve cartas se passando pela boneca, como se ela estivesse desbravando o mundo. Então ela passa pela África, pela Ásia, ela passa por vários lugares do mundo contando para ex, né, dona dela, que ela está se divertindo. E ali a criança
exercício lúdico, ela tá ali aprendendo a ler as cartas, cria um vínculo com esse senhor. Então, é uma história muito linda, é uma super indicação também para crianças um pouco mais velhas, ali a partir dos 9, 10 anos, porque é uma leitura um pouco mais densa, não tão ilustrada. Mas olha que legal, você já começar uma leitura de algo que ela vai poder enxergar e visualizar depois em um espetáculo. Ou fazer ao contrário, assistir o espetáculo e depois vamos fazer essa leitura, vamos ver quais as diferenças, o que a gente pode tirar agora dessa leitura diferente do que a gente aprendeu de acordo com o teatro. Então, eu acho que isso é muito rico também, né? É porque eu acho que a leitura no futuro é algo que vai estar presente em todo o tempo na vida da criança, da pessoa, né? Depois, né? A interpretação de texto é uma coisa que eu tenho visto que está tão defasada, né? Justamente por conta da internet também, por conta desses comentários minúsculos, né? E agora a gente tem, sei lá, 260 caracteres, nem sei quanto tá os caracteres do Twitter agora que eu não uso. Mas as pessoas tiveram que sintetizar tudo e nada mais é profundo. Eu percebo isso também. Né? Nada mais é. Se você está falando muita coisa, não. Resume, 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 resume. E isso pode até resumir outras áreas da nossa vida, né? Como sentimentos, amizades. Não vou nem falar de trabalho, que aí é muito amplo. Mas cada vez mais as pessoas querem menos e querem as coisas mais fáceis. E uma leitura nunca vai ser fácil, né? Não digo que você tem que ler todo livro ruim que você encontrar. Existe livro que não vai ser bom mesmo, né? Como um filme que não é bom e você para no meio do caminho. Mas essa questão de você começar algo e terminar, o livro traz essa disciplina. Então, eu acredito que se você começa desde pequeno a entender começo, meio e fim, quando você se torna um adulto, você se torna quase que invencível nesse quesito de disciplina e começo, meio e fim. Resiliência, Sim. onde precisam realmente estar e não desistir no meio do caminho, né? Eu falo por nós mesmos aqui, quem puder comentar aqui nos comentários. Quantas leituras você começou e não terminou esse ano? Só esse ano, nós estamos no mês 4, no meio do mês 4. Quantas leituras você começou e não concluiu? Ou por conta que se cansou da leitura, ai, não vou concluir porque eu achei que não era isso, ou leu só aquele capítulo específico que te interessava. Isso é muito comum, né? Exatamente. Uma coisa que eu criei no meu Instagram foi depois que eu terminava um livro, eu falava sobre ele, né, no Instagram. Isso me ajudou também a manter a disciplina, né? E isso foi ano passado que eu estava fazendo sempre ou regularmente e também fazia um resumo. Então, como que a gente pode fazer isso no dia a dia, sem ter que ir para o Instagram fazer, né? No caso das crianças, né? Eu coloquei aqui a rotina, né? Então, no final, eu gosto muito do final do dia ou começo do dia. Não tem muita opção, né? Tem gente que não consegue voltar na hora do almoço para casa, enfim. Então, eu acho que, no caso das crianças, né, o final do dia é bem interessante, porque depois do jantar, né, o que a gente normalmente faz? A gente vai para a televisão ou vai para o celular, né? E eu acho que esse é o momento de acalmar, porque eu estava vendo no ano passado que eu vi sobre isso, que nossos pensamentos, às vezes, já tem mil palavras nos nossos pensamentos por minuto, né? Coisa assim. E depois, quando a gente está lendo, a gente diminui esse número de palavras para 200 palavras. Eu falei, uau, era isso que eu precisava, né? Eu estava muito ansiosa, muitas coisas acontecendo, muita solidão também. E aí a cabeça fica bem mais cheia, né? E aí foi pela leitura que a minha mente silenciou. Falei, não, deixa eu tentar isso aqui de novo. Deixa eu ver se isso vai ser a solução aqui para os meus problemas. E foi. A leitura me acalmou muito, né? Até na maneira de pensar, na forma de agir.
sabe? Isso tudo está interligado. E é o que eu falo para os meus alunos, é por meio da leitura que você vai conseguir escrever bem também, né? Quando você vai aprender uma segunda língua, no caso. Então, eu digo até pela leitura, caso, né, as pessoas que estejam assistindo tenham filhos bilíngues, ou que estão numa escola bilíngue, ou que tenham aulas de inglês pela Creative, né? A leitura é um fator, é um dos fatores assim primordiais quando você vai aprender uma segunda língua, né? Você tem lido em inglês? Eu? Não, não. Isso é uma coisa que você tem que colocar no seu dia. Uma coisa que eu faço de manhã ou à noite, né? Eu leio em português e no outro período eu leio em inglês. Então é uma maneira de você manter o seu cérebro funcionando nas duas línguas, né? Para você não ficar focado só em uma língua. E realmente é a construção, porque, por exemplo, eu ultimamente tenho por treinar o meu inglês com séries, ou artigos assim na internet, mas assim, nada muito rotineiro, todos os dias em semana, onde eu tenho um tempo mais livre para em outro idioma. Mas vejo o quanto exige de mim uma concentração que realmente eu não tinha esse dado técnico, mas eu vou abaixando o meu nível de ansiedade. Eu preciso estar concentrada naquilo que exige de mim mais foco. É verdade. E numa segunda língua mais ainda, né? Então, existem maneiras de ler em uma segunda língua, depende do tempo que você tem e qual é o seu objetivo. Meu objetivo, não 100% das vezes, mas é a fluência, né? É a fluência de leitura, e não necessariamente palavra por palavra. Lógico que vai ter momentos que eu vou parar e vou falar, que palavra é essa? Que palavra é essa? Que palavra é essa? Que palavra é essa? Né? E aí eu vou pesquisar. Então vai ser mais um estudo e não uma leitura, entende? E eu gosto muito que essa leitura em inglês seja essa só por contexto, para você criar esse ritmo, né? Para você justamente não se cansar. Porque às vezes você lê um trecho e tem 10 palavras para você pesquisar, demora quanto tempo, né? 1 hora. Já é o seu estudo da semana nessa parte de leitura, entendeu? Leitura, o que você conseguiu extrair. E não ficar preso realmente de palavra por palavra. Exato. Né? Eu vou lendo um parágrafo, e aí, compreensão aqui. Então, tudo bem. Uhum. Sinceramente, ela sabe o significado, mas aquele ponto em geral, ela já está dominando um pouco mais. Ju, e pensando agora nos edutores, numa leitura, como tornar a leitura de uma forma mais atrativa e envolvente com as crianças também? Não pensando só no familiar. Olha, eu acredito que a leitura também pode ser algo livre, no sentido de não fique tão apegado a cada palavra que esteja ali. Às vezes você é só aquele livro que você tem, é um livro denso, você quer falar palavra por palavra para a criança já está querendo dormir, e não é essa a intenção, né? E sim, naquele momento, criar uma conexão com o livro e com a leitura. Então, antes de ler para a criança, leia o livro sozinha, né? E faça anotações. Pegue post-its e coloque ali as anotações sobre aquela parte. O que você quer perguntar para a criança? Eu acho que essa troca é muito importante, mais do que só ler todas as páginas, né? E também, se o livro for um pouco mais longo, você quer fazer essa rotina antes de dormir, leia em partes, né? Para justamente criar aquela curiosidade. O que é que vai acontecer amanhã, né? Igual aquela história da Mil e Uma Noites, né? Por que ele ficou tão intrigado pela história? Justamente porque no outro dia ia ter outra novidade, ia ter outra história. Então, eu acho que a curiosidade é a coisa que mais
Mas, sim, Tal fase de explorar, de desbravar, elas estão com sede de conhecer as coisas novas. E quando isso também é identificado e colocado de uma forma saudável para a criança, traz muitos benefícios no processo ali de aprendizagem dela. Se você souber usar isso ainda como ao seu favor também. eu acho que quando a criança é pequena mesmo, 2, 3 anos, até antes, né? Porque eu estava lendo sobre crianças que escutam histórias desde a primeira semana de vida, né? Quantas histórias ela vai ter ouvido até os 2 anos, né? Muitas histórias. É muito benéfico para a articulação, né, das palavras e dos pensamentos depois. Mas quando ela tem essa pequena idade, é muito mais fácil de engajar do que quando ela tem 13, 14. Para você pedir para uma criança começar a ler aos 13, 14 anos. E ali está numa fase pré-vestibular, onde ela vai ter, né, vestibular, livros ali que são grandes, e talvez não tenha o domínio da compreensão textual. É difícil, por isso que é muito importante. Exato, e às vezes a criança vai ter que ler o que é obrigada a ler. Ah, isso é muito difícil, né? Eu não quero ler esse livro. Eu lembro que eu li um livro horrível. Não sei se foi. Eu não foi na escola que a gente estudou junto. Foi uma escola antes. Era sobre um padre que ficou com uma mulher lá. Foi uma coisa péssima. Eu não queria ler aquilo, entendeu? Eu não queria. Eu fui obrigada a ler. Já quando eu fui para a escola que a gente estudou junto, tinha uma biblioteca lá, né? Sim. Sim, cheia de livros assim que eu falei, eu posso pegar esse livro emprestado? Pode. Eu nunca tinha tido esse incentivo na outra escola, né? Porque a escola anterior era uma escola muito tradicional, era tudo muito fechadinho. E aí eu comecei a falar, nossa, eu pegava um livro a cada semana, assim, eu lia as melhores literaturas brasileiras também, e eu acredito que europeia também, algumas europeias também. E eu amei. E foi ali que eu comecei a me encantar por romance. E hoje em dia estou escrevendo o meu próprio romance. Estou ansiosa por essa história. Não vejo a hora de poder ler, apesar de ler um pouquinho. Vai demorar um pouco. A gente estarmos juntos no ensino fundamental grande, era junto da escola, e tinha um acervo de livros muito bons. Tinha adaptações de grandes clássicos. Então, eu estava lendo Romeu e Julieta, eu estava lendo Platão com 10, 11 anos, porque existia para mim é compreensão naquele momento, como a Isis falou aqui na segunda-feira. Então, existia essa preocupação de estar inserindo conteúdos para as crianças, porque às vezes a gente lê livros para as crianças dos quais não interessam tanto, porque ou está muito infantil, ou porque já está numa linguagem que ela não tem total compreensão ainda. Infelizmente, como eu falei, a gente vai num shopping, a gente entra numa livraria. Aqui no Brasil, pelo menos, ainda é muito difícil encontrar uma livraria aberta. São poucas. E quando você entra na seção infantil, assim, para quem ama literatura infantil, entende um pouco de valor, de conteúdo dos livros, é triste. É muito triste. E a gente entende o reflexo disso. Não é porque não há um incentivo, porque eles não querem, é porque não há o interesse do consumidor. Infelizmente. Aqui em São Paulo, o governo, né, a prefeitura, junto com o município, o estado, estão se movendo para incentivar a leitura na infância, porque as crianças não estão sendo alfabetizadas até os 10 anos de idade. Então, existe uma correria, uma pressa aqui do próprio governo, porque entenderam que as crianças estão com dificuldade de serem alfabetizadas porque não tem capacitação de leitura, de aliteração. Então, quando a criança é inserida em uma biblioteca, ela não sabe escolher bons livros. Quando a criança vai para um shopping, ela não tem a opção de ser levada, né, incentivada a entrar numa livraria, porque não vai ter livros para ela. Então, por isso que é muito importante realmente buscar e, se puder, cobrar do poder público aí dessa cidade, seu município,
que isso seja feito, né? Existem bibliotecas incríveis aqui em São Paulo, depois vocês me contem sobre a cidade de vocês, sobre a leitura infantil, com clássicos, com livros que realmente incentivam, com rodas de leitura. Então, realmente buscar isso e engajar. Por que não ser você que comece isso na sua cidade também, né? Exatamente. Acho que a gente espera muito dos outros, né? E a gente faz muito pouco. Então, às vezes a gente só reclama, né? Então, se a gente começar a falar, nossa, que livro ruim, escreve seu livro, né? Nossa, que história ruim, escreve sua própria história, né? E, nossa, esse lugar não tem nada. Vai procurar um lugar, vai abrir um lugar, vai pedir para quem tem que ser questionado, né? Sobre essas possibilidades que têm que ser disponíveis para as pessoas, né? Eu digo isso agora, estando aqui, porque eu sinto que muitas barreiras dentro de mim foram quebradas, né? Então eu acho que quando a gente está na nossa zona de conforto, no nosso país, a gente acaba ficando, deixa para amanhã, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Eu acho que falta essa fúria dentro da gente quando a gente vê tanta coisa errada, tanta impunidade, falta um pouco de ação, sabe? Quando Eu acho que falta isso. engaje, engaje no ambiente onde você está inserido. Por exemplo, se você identifica que as crianças ali do seu condomínio, ou desculpa, ou do seu bairro, da sua rua, estão ansiosas, estão muito inseridas às telas, por que não promover uma roda de leitura ali na sua casa, convidar esses vizinhos? Porque isso está se perdendo, né? E seja você o agente de transformação, escreva você o novo capítulo para essa história, né? Então, convide as crianças vizinhas a estarem com você, com os seus filhos, ou, enfim, convide os pais a estarem juntos para você mediar essa leitura, despertar nelas esse interesse. Por que não, aqui na rede social, mobilizar uma doação de livro infantil? Quantas vezes os livros estão guardados em casa, não sendo lidos por ninguém? Eu tinha uma estante assim com muitos livros, muitos livros. E eles estavam parados, porque eu já fiz a minha leitura. Alguns são livros de trabalho, que eu realmente faço as leituras com as crianças com temas específicos e com propósitos específicos, mas muitos ali estavam parados. O que eu fiz? Esses livros precisam circular, eles não precisam ficar aqui. Então, vamos encaminhar para as crianças, para instituições, para as escolas, para que realmente haja esse círculo realmente dessa rede de leitura. Então, que seja também um incentivo para você engajar não só, né, a sua criança, mas o ambiente onde você está inserido. Se é numa escola, promova feiras literárias, promova rodas de leitura, promova, né, campanhas de arrecadação de livros ou de doação de livros. Tudo isso vai fazer a criança se sentir mais conectada com a leitura. Muito bem, Bárbara. E como eu disse, né? Quanto mais afastado o bairro do centro, mais dificuldade as pessoas têm em acessar essas informações, né? Por exemplo, eu não lembro onde exatamente, mas era perto da Paulista que eu estava, e eu vi um monte de livro assim, como se fosse numa prateleira acoplada à parede, assim, sabe? Então era como se fosse um buraco que fizeram prateleiras e tinha uns livros ali, né? E aí eu falei, nossa, o que é isso? Você doa o livro e pega um. Eu falei, caramba, que legal. Nunca que eu veria isso lá onde a gente morava, né? E aí eu falei, poxa vida, por quê, né? Então eu acho que é essa falta de acessibilidade que faz a gente se movimentar, né? Então, procurar meios de fazer essas arrecadações, essa troca também, eu acho que é muito importante. E uma forma de fazer isso é falar com a subprefeitura, né? Me diga se estou errado. Isso buscar escolas, né, parceiras ali, apresentar alguma ideia, alguma proposta, porque eles estão super abertos a receber esses tipos de incentivos, de colaborações da comunidade.
porque a gente tem que saber que nós pertencemos a uma comunidade. Então, é muito positivo quando isso está inserido. Por exemplo, livro infantil é caro. Realmente não é algo barato, mas existem bibliotecas públicas que você pode fazer essa aquisição, o próprio SESC, que tem no Brasil inteiro, você pode fazer esse empréstimo, os sebos, né, que são livros de reuso, e você também pode fazer essa aquisição com um valor muito mais baixo. Por exemplo, olha que ideia legal para você fazer com a sua criança. Ela tem um livro infantil, por exemplo, você foi lá e comprou o Nada João para ela. Ela vai fazer essa leitura, você vai trabalhar e fazer essa intervenção com a criança. Após a leitura, não precisa guardar o livro, né? Às vezes que tenha muito apego, compra outro. Mas assim, por que não incentivar a sua criança a mediar essa leitura para outro grupo de criança? Né? Por que não incentivar a sua criança a doar esse livro para uma instituição? Né? E ali, olha quanto vai ser acrescido nessa criança. No social, no emocional, no cognitivo também, em várias outras formas para essa criança ter uma capacidade moral, ética, social de auxiliar o próximo através da leitura infantil. E depois a gente sempre fala que o livro está muito caro, né? E eu fui ver quanto custa, né, para publicar um livro aí e um livro aqui. Livro, acho que um pouco maior, não sei em relação à literatura infantil. Mas no Brasil está por volta de 12 mil reais. Tudo, né? 12 mil reais. Tem ideia do que é esse investimento? É um investimento enorme. E aí você E aqui, 5 mil dólares. pagar esse preço. Esse dinheiro nem pode ser que nem retorne, entendeu? Pode ser que retorne, sei lá, em 5 anos. Aqui já é um pouco menor, né? Se você for pensar em todo o gasto, assim, tudo certinho, 5 mil dólares. Agora imagina, 5 mil dólares para uma pessoa que faz esse dinheiro, né? E 12 mil reais. É muito, muito distante esse valor. Então, por mais que seja um investimento alto para um livro, às vezes, vale a pena pelo esforço que foi feito para que aquele livro tivesse vida, né? E eu vou bater, falando sobre o que você falou agora, eu vou bater na tecla de que professores também são os maiores motivadores, né? Então, como a gente já está inserido nesse meio, nada mais justo que a gente promova esse tipo de evento, né? Seja nas escolas públicas ou escolas privadas. Na escola que eu trabalhava, a gente tinha a Feira do Livro, né? Que era somente de livros que as crianças fizeram, né? Escreveram. Imagina, cada criança saía depois dessa feira com o seu livro, né? Com as pinturas e os desenhos e a parte escrita, né? A gente fazia a parte escrita que eles davam a ideia, né? Ou até mesmo de livros já existentes, dependendo da idade. Então, enfim, tem muita atividade que pode ser feita. Então, o professor tem que estar sempre atento e sempre analisar o que aquela criança precisa e o que aquela criança pode contribuir para esses eventos. E Ju, pensando nisso hoje, na era digital, porque nós somos crianças que tivemos acesso à tecnologia, mas era de uma forma muito mais controlada, escassa, talvez. Mas hoje não, né? Toda criança ali, você já vê que tem acesso ao celular. Se não for o dispositivo próprio, é do responsável. Como usar isso a favor para incentivar a leitura infantil realmente? Olha, eu acho que existem muitos sites hoje em dia e a parte da visual está bem desenvolvida, né? E a leitura embaixo, né? Lógico que foge um pouco do que a gente estava falando sobre somente a leitura e tal, mas existem muitos sites também que o livro como se fosse um livro dentro do computador, né? Você vai passando a página mesmo. Uhum. Então, como para eles é muito mais simples e chama muito mais atenção por conta das imagens, eu acho que vale a pena explorar isso. Não 100%, né? Mas que seja um caminho aí
para incentivar a leitura. E também fazer uso do ChatGPT, né? O ChatGPT está aí para ser usado. Existem muitas maneiras de criar histórias. Eu amo o ChatGPT. É maravilhoso. Eu nem tenho tanto tempo de usar como eu deveria, mas o pouco que eu vi é maravilhoso. Então, eu acho que é um caminho. Vamos criar sua própria história no chat, vamos fazer perguntas, vamos criar, e agora vamos ler. Imagina que maravilha! Nossa, eu queria ter tido isso antes. Deve ser muito bom viver nessa época assim, tecnológica. Pode ser usado para construir histórias, então você pode fazer uma leitura e pedir para a criança replicar aquilo no joguinho que ela faz. Eu acho que é interessante. Mas lembrando, gente, sempre sendo monitoradas. É muito importante que isso seja falado, né? O próprio Lego, existem programas hoje, né? Quem está envolvido com a educação sabe o quanto isso já é instituído na educação aqui no Brasil, que é o pensamento computacional, que basicamente é ensinar a raciocinar, o que às vezes se perdeu um pouco, né? Esse exercício de realmente trazer o raciocínio lógico das questões. Então, isso está sendo voltado para a sala de aula com incentivo à robótica, à computação, o Lego, né? A montar as peças, a fazer algumas conexões ali. Então, por que não incentivar isso também com a leitura, né? Ler o manual de instruções de um jogo, né? É muito interessante. Peças de tabuleiro, jogos assim, talvez físicos ou online. Vamos ler essa narrativa. Então, traga também a tecnologia como um aliado, né? Não só como algo contra, né? Nós não somos contra. Existem muitos perigos que os pais precisam estar alertas, mas como uma ferramenta ali de associação para auxiliar também no que for preciso. Você falou uma coisa que eu lembrei sobre o manual, né? Muitas vezes a gente fala assim, eu sei fazer isso aqui, não preciso ler manual nenhum. Então, vai lá e tenta montar algo sem ler o manual. E aí eu escutei que o manual da vida é a Bíblia, né? E aí como que a gente pode ter começado a viver sem ler o manual antes? Aquilo me tocou de uma maneira muito grande, porque eu comecei a ler a Bíblia profundamente esse ano, né? Porque eu li a vida toda, mas partes, né? Nunca como começo, meio e fim, né? Que a gente estava falando. E aí, e é isso. Então, o manual da vida deve ser lido, entende? Então, a gente não pode pular etapas. Por mais que a gente não queira ler naquele momento, qualquer coisa que seja, é preciso. E nós, como educadores e pais, a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que tem que ser feito. Então, eu acho que essa é a mensagem que a gente pode deixar para os pais e educadores. Leia o manual. Leia o manual. Nossa, muito bom, muito profundo, assim, né? A gente extrai coisas que parecem tão simples, mas que realmente pode ter um fator determinante na nossa vida. Ju, muito obrigada pela conversa. Eu sempre amo, amo, amo bater um papo com você. Vai ficar salvo aqui para quem não pôde acompanhar online, acompanhar depois aqui no Instagram, no canal do YouTube. Gostaria que você falasse um pouquinho mais da Creative para quem tem interesse em incentivar também, né, a sua criança a ser inserida em outro idioma. Bom, a Creative, ela continua na Paraíba, né? Ela está na Paraíba agora com a minha sócia Maiara. Depois sigam a página, vocês vão ver. Ela é muito carinhosa com as crianças, ela tem um olhar muito individual, né? Então, cada criança necessita de algo diferente. E eu acho que essa é a nossa marca registrada, né? A Creative tem esse olhar individualizado. E também estamos desenvolvendo um projeto online para crianças do exterior que queiram aprender português e também vice-versa, né? Materiais online em inglês. Então é um projeto assim a longo prazo, mas sigam e deixem aí a marquinha de vocês nos nossos posts. Tem várias sugestões e dicas sobre como inserir isso nas crianças na rotina delas. Eu amo assistir os posts, os vídeos são incríveis demais. Gente, muito obrigada por tudo. Amanhã, beijos. Bye, Beijos, bye. muito obrigada.